Imagine chegar a Besalú ainda cedinho da manhã, quando a névoa começa a subir do rio Fluviá. Antes mesmo de entrar, você já sente que esse lugar foi feito para controlar quem chega e quem sai. A ponte não é só mais uma ponte. A Ponte Velha de Besalú foi construída no século XI como uma espécie de filtro humano. Não é totalmente linear. Ela quebra o caminho, obriga você a diminuir o passo, a olhar para os lados. No meio, uma torre. Ali você era observado, parado, questionado. E em tempos de guerra ou peste, recusado. Agora imagina isso há quase 1000 anos. Você não entrava em Besalú sem ser julgado. Bom, acabei de atravessar o portão, não fui parado, nem questionado, e as primeiras impressões são muito legais. Dá uma vista meio geral aí, o rio lá embaixo, e a atmosfera aqui é impressionante. É voltar no tempo quase 1000 anos. Bom, vamos ver o que tem lá dentro. Tô bem empolgado para explorar essa cidadezinha medieval. Vamos lá. Bom, mas a verdadeira história começa quando você está aqui dentro. Besalú começou a ganhar importância por volta do século X, quando se tornou a capital do Condado de Besalú. Naquela época, a região fazia parte dos territórios cristãos que se organizavam lentamente após o domínio muçulmano da Península Ibérica. Um dos condes mais importantes foi Bernat Tallaferro, que governou no início do século XI. Ele transformou Besalú em um centro político e religioso importante, chegando inclusive a criar um bispo próprio para a cidade, algo bastante raro para um território tão pequeno. Estou dando uma caminhada aqui pelos arcos, bem no centrinho da cidadezinha. E olha aí, as lojas com aquele clima, aquela vibe medieval, assim, totalmente, né? Eles costumam vender, além de vinhos, bebidas, também alguns itens medievais, como vocês podem ver aí nas vitrines. Hoje, claro que só para enfeite, mas para ficar naquele clima, né? Aqui tem mais umas lojinhas legais e tal. Aqui até os brinquedos, aqui umas espadas, uns arcos, não sei se dá para ver aí. E, bom, vou dar mais um giro pela cidadezinha, que é muito legal. É voltar bastante no tempo e bora lá ver o que tem mais. Durante a Idade Média, Besalú era uma cidade muito bem protegida. Ela estava situada entre rios e cercada por muralhas, o que facilitava a defesa. Além disso, ficava em uma posição estratégica entre as montanhas dos Pirineus e o interior da Catalunha. Por isso, comerciantes, viajantes e peregrinos passavam constantemente pela cidade. Com o tempo, Besalú se tornou um dos polos comerciais mais importantes da região. Estou numa ruazinha aqui que se chama Saint Vincent, com o mesmo nome, é claro, da igreja de Saint Vincent. Olha aí a torre. É algo impressionante essa construção. Vou dar uma descida aqui, tentar dar uma mostrada. Olha aí, essa é a lateral da igreja. E, bom, os registros dizem que ela foi fundada no século X, depois com provavelmente batalhas e guerras, ela foi destruída e reconstruída entre o final do século XII e início do século XIII. Vou tentar dar uma chegada
ali dentro. Aqui é a porta dela, vamos ver. É bem legal e tá super tranquilo aqui, olha aí, ó. Eu vou dar uma entradinha lá pra ver como é que é. Tava fechada. Só essas portas aqui que estão abertas, mas as de dentro estão fechadas. Então não deu pra ver como é que ela é por dentro. Mas essa área aqui é bem legal, super tranquila. Olha aí o sino do monastério. A gente vai pra lá daqui a pouquinho. Mas é bem legal aqui, tem um restaurante. E, bom, agora parece que só tem 2 pessoas aqui. Tá muito quieto aqui, muito tranquilo. Vou explorar mais umas ruazinhas, olha só que legal aqui. E vou, olha as pedras aí. E vou, bom, aqui é sem saída. Bom, vou dar uma chegada lá no monastério. Bora lá. Um fato curioso é que durante um período, Besalú chegou a ter até a sua própria moeda. Durante o auge do condado de Besalú, governado por Bernat Tallaferro, a cidade chegou a cunhar sua própria moeda. Isso mostra o quanto Besalú era politicamente relevante no século XI. Agora eu estou aqui na frente do monastério de Saint-Péry. É um prédio também imponente, aqui é a entrada. Mas como a igreja de Saint-Vincent, essas portas aqui estão abertas, mas por dentro está fechado, não dá para entrar. Bom, aqui diz que ele foi fundado em 977 e eu vou falar um pouco mais sobre esse monastério. Mas é um prédio muito legal. Aí, ó, esse é o outro lado. E aqui, opa, tem um carro aqui. Não vi. Aqui atrás de mim tem um palácio internacional do circo. Circus Land. Olha lá, ó. Bom, enfim. Muito barulho também. Desculpem aí pelo barulho. Tem um prédio sendo construído, ou praticamente construído lá. E, bom, vou seguir aqui pro outro lado da cidade. Aqui vou tentar dar uma mostrada na torre. Olha lá, ó. E vou pro outro lado que tá muito barulho aqui. Bom, eu cheguei aqui onde está o Mikvé, eu vou falar também mais um pouco sobre ele. E que à primeira vista parece só mais uma estrutura subterrânea, mas que na realidade é um dos poucos banhos rituais judaicos medievais preservados em toda a Europa. E foi descoberto por acaso em 1964. Aqui é a entrada, mas infelizmente está fechado. Tem horários de visitas aí, visita guiada também. E, bom, infelizmente não vai dar para ver por dentro. E essa parte aqui, ó, é a Placeta dos Judeus. Aqui é onde ficava a sinagoga também, provavelmente aí atrás. E aqui a gente tem a vista do rio Fluviá e a ponte de outro ângulo. Em 1964, arqueólogos descobriram em Besalú um mikvé de Besalú, que é um banho, parte de um ritual judaico usado para purificação religiosa. Esse mikvé foi construído no século XII e é um dos mais bem preservados da Europa. Para funcionar, ele precisava de água natural corrente, geralmente de uma fonte subterrânea.
Durante séculos, ele ficou completamente escondido, até ser redescoberto por acaso durante obras na cidade. Hoje, ele é uma das provas mais importantes da presença judaica medieval na Catalunha. Apesar de toda essa importância, o poder de Besalú não durou para sempre. No ano de 1111, o condado foi incorporado ao domínio de Ramon Berenguer III, o poderoso conde de Barcelona. A partir desse momento, Besalú perdeu sua autonomia política. Com o passar dos séculos, outras cidades ao redor cresceram, e Besalú acabou se tornando um pequeno povoado. Mas justamente por isso, sua arquitetura medieval permaneceu quase intacta, como a gente pode ver nos dias de hoje.